Então é isso, né? Onde e como investir o nosso dinheiro em 2022, ações baratas, fundos imobiliários, investimentos de renda fixa, criptomoedas e muito mais. Se você quer saber como e onde investir melhor o seu dinheiro de forma independente, talvez eu consiga te ajudar muito com esse vídeo aqui. Fica até o final. Será que é hora da gente pensar em ganhar muito dinheiro, arriscar, multiplicar muito? Ou é melhor focar em proteger o patrimônio? É o ano da renda fixa mesmo? Não é? É o ano das oportunidades em renda variável, ações baratas, fundos imobiliários? Eu sei que vocês querem vídeo aqui sobre ações baratas, descontadas, fundos imobiliários para ficar de olho em 2022, tudo isso. Eu vou falar 3 ações aqui, 3 fundos imobiliários para ficar de olho sim, mas antes, compartilhe esse vídeo aqui com quem você acha que tem interesse nesse conteúdo aqui. Clica no botãozinho aqui de compartilhar. Ajuda essa pessoa com esse conteúdo aqui, se você acha que ela precisa, e ajude o canal também aqui a crescer, beleza? Eu não sou de ficar muito pedindo para compartilhar, mas compartilha aí, deixa o like. Se você ainda não está inscrito aqui também, te convido para se inscrever aqui no canal. E a gente já está cansado de saber que prever o futuro não é algo possível de se fazer com consistência. Pode até dar sorte ali nos palpites e tal, mas você também não deve se apegar em previsões de fim de ano se você quiser ter sucesso nos seus investimentos, tá bom? Não se apegue a isso. Paul Craven, ex-Goldman Sachs, ele conseguiu resumir brilhantemente em uma frase a utilidade das previsões de fim de ano. Ele disse o seguinte: quando um economista erra, ele chama de revisão do modelo. Quando um investidor erra, o nome dado é prejuízo. Então eu não quero que você tenha prejuízo de forma alguma, eu quero que você invista sabendo o que você está fazendo, com estratégia, e ganhe muito dinheiro no longo prazo investindo corretamente. Mas outra coisa que também é um fato e a gente não pode negar é que essa sensação de controle, previsibilidade, ela costuma deixar os investidores mais confortáveis, tranquilos, mesmo que a maior parte das projeções esteja mais errada do que certa. A galera gosta de saber, né? Por isso a minha intenção com esse vídeo aqui não é fazer nenhum tipo de recomendação de investimento para você, nem tentar prever nada aqui. Depender de previsões de fim de ano não vai resolver a nossa vida nos investimentos. Basta dar uma olhada no que o relatório Focus do Banco Central indicava em sua última divulgação no ano de 2020, comparar com o que a última edição de 2021 mostrou pra gente, né? A diferença entre o que era a expectativa para o final desse ano naquele momento e o que veio a se tornar a realidade de hoje é muito grande. A diferença é realmente muito grande, começando principalmente pela inflação aqui. No último Focus de 2020, a estimativa para o IPCA, que é a medida oficial de inflação do nosso país, para o fim de 2021 era de 3,32%. Veja você, no último relatório divulgado, a estimativa é de que o IPCA feche 2021 acima dos 10%. Então, se eles erraram a inflação, é de se imaginar também que as expectativas para a taxa Selic também estavam totalmente equivocadas. Exatamente isso que aconteceu. Os economistas estimavam que a taxa Selic ia terminar em 2021 em 3% ao ano. Hoje ela está em 9,25%, 6,25% acima do previsto, 6,25%. Tivemos muita saída de capital estrangeiro também do Brasil, o dólar subiu muito, a gente está vendo isso, e mesmo com os juros subindo aqui, o dólar ele não está baixando. A gente já vai falar sobre isso daqui. Claro que eu não vou tentar prever o dólar, pelo amor de Deus, mas as agendas também de mudanças mais estruturais, reformas, privatizações em 2021 praticamente não saíram do papel. Nenhuma medida relacionada à reforma administrativa foi aprovada pelo Congresso também em 2021, e a probabilidade dessa reforma evoluir em ano de eleição, a gente há de convir, é muito próximo de zero. A previdência é um problema que o país também precisa resolver se quiser crescer de forma sustentável. Só para você ter uma noção, o nosso gasto público ele é dividido entre despesas obrigatórias e discricionárias. Beleza? As despesas obrigatórias, a gente está falando de previdência, salários dos servidores, segurança, saúde, educação, né? E as despesas discricionárias são obras, infraestrutura, investimento em pesquisa, desenvolvimento, programas sociais, e etc. Então só a previdência hoje já ocupa quase que metade do orçamento. Isso é muito. O peso dela deve seguir subindo por alguns anos, inclusive, antes de começar a diminuir. O Brasil deve seguir gastando mais do que arrecada até 2026, 2027, sendo até bem realista e um pouco até otimista aqui. Por isso que o país precisa muito de reformas para conseguir mudanças estruturais positivas de longo prazo. Ponto final. Agora falando um pouco aqui sobre a inflação, como a gente viu, veio acima do esperado, tá? Todo mundo tá vendo isso daí, a inflação tá afetando todo mundo. E para tentar controlar o índice de preços, o Banco Central vem aumentando a taxa Selic. Esse cenário faz com que muitos investidores migrem o capital para renda fixa e exijam mais prêmio para investir em renda variável. Por isso a Bolsa de Valores tá caindo. É natural que em momentos como esse a Bolsa caia. E aí você pode me perguntar: Badu, mas então já que está acontecendo tudo isso, a queda da bolsa, taxa Selic subindo, não vale a pena colocar
tudo em renda fixa para garantir minha rentabilidade ali? A resposta é não. Colocar tudo em uma única classe, tentando acertar o timing de mudar de uma para outra, é sempre um erro. A não ser que seu perfil seja altamente conservador, não é ideal colocar tudo em renda fixa também. É preciso você buscar uma diversificação eficiente, inteligente. E não acho que só porque a taxa Selic está em quase 10% ao ano, que esse vai ser o seu retorno real. E deve aumentar, inclusive, a taxa Selic. Renda fixa é dívida. A dívida do governo também está indexada à Selic, ao IPCA, por isso os juros maiores representam um risco maior para o nosso país também, né? O risco país, questão fiscal. Esse é um dos motivos de o dólar seguir caro comparado à nossa moeda, inclusive. Eu não sei se você sabe, mas o dólar caro, ele retroalimenta a inflação diretamente, fazendo com que fique difícil o Brasil sair dessa situação aí com facilidade, mesmo com a balança comercial favorável, devido à alta demanda ali externa pelas nossas commodities, o Brasil está ganhando muito dinheiro com isso, o dólar ele segue caro. Antes da pandemia, o dólar estava na casa dos 4,50, se eu não me engano. O dólar subiu pra caramba. O dólar alto, ele é ruim para exportação. Quanto maior a taxa de câmbio, o que acontece? Maior é o repasse dos custos de importação para o preço de muita coisa no mercado interno, tá bom? Por isso que os preços nos supermercados tendem a aumentar se o dólar estiver muito caro. O aumento dos preços dos alimentos, inclusive da gasolina, da carne e de muitos outros itens, ele sofre influência direta do dólar. O Brasil não tem muita alternativa, como eu disse. O jeito certo de tentar resolver isso aqui seria reduzindo esse déficit que a gente está tendo, arrumando a situação fiscal, gastando menos, cortando gastos, né, despesas. Lembra que eu falei que o país precisa de reformas? Pois é, isso é verdade. Seria um bom começo, inclusive, e ajudaria muito o país a começar a trilhar um caminho mais sustentável se a gente tivesse o andamento dessas agendas, mas isso não ganha a eleição e eu não acredito que a gente vai ver mudanças nesse sentido em 2022. Por isso que ter exposição em ativos internacionais é muito importante também. Depois de 35 semanas consecutivas de aumento na expectativa para a inflação pelo mercado, nessa segunda-feira a projeção caiu pela terceira vez seguida. A estimativa para o índice em 2021 caiu de 10,04% para 10,02%. Já para 2022 a expectativa foi mantida em 5,03%. A expectativa para a Selic, a taxa básica de juros da nossa economia, continuou em 11,5% no final de 2022 e em 8% no final de 2023. Já o levantamento feito pelo Valor Econômico, com 107 instituições financeiras, consultorias, aponta para uma mediana de 11,75% para a Selic no final de 2022. E tem até quem diga que a taxa Selic pode fechar em 9% ainda em 2022. Mas como a gente viu aqui, a probabilidade de acontecer algo bem diferente do que todos esses economistas projetam, ela não é pequena, é muito grande, pelo contrário. E não é só de renda fixa que vive uma carteira de investimentos bem montada, bem diversificada. Apesar de o Ibovespa ter caído quase 12% em 2021, a queda das ações significa também um maior potencial de retorno pela frente. Calma que eu vou explicar. Só que para conquistar esse retorno maior, o investidor ele precisa ter paciência e sangue frio. Eu não estou dizendo que não seja o momento para você investir em renda fixa, que você não deve investir em renda fixa, assim como eu também não disse quando a Selic estava em 2% ao ano, eu não falei que não era para ter nada. É uma boa ter uma parcela na renda fixa sim, a taxa Selic alta tem apresentado boas oportunidades, boas opções de investimento na renda fixa, além de ser a classe recomendada para reserva de oportunidade e reserva de emergência. A gente sabe muito bem disso. E por falar em renda fixa, está pintando aí um novo título do Tesouro Direto, novidade, com foco específico para aposentadoria. A partir de 2022, o Tesouro Direto vai lançar uma nova opção de título público, o Tesouro Direto Previdência, se eu não me engano, voltado especificamente para a aposentadoria. Então como é que vai funcionar? É o seguinte, vai haver um período de acumulação ali de 30, 40 anos, depois disso daí, nesse período os juros não vão ser pagos e depois do prazo estipulado os investidores eles passarão a receber um pagamento mensal, como se fosse realmente uma aposentadoria mesmo, beleza? Eu devo gravar um vídeo completo falando sobre isso daqui mais pra frente. Para isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações também. Nesse momento de cenário político, fiscal muito incerto aqui, eu não acho interessante investir em títulos de renda fixa com rentabilidade pré-fixada de prazos muito longos, tá? Nem mesmo títulos que pagam IPCA mais uma taxa pré-fixada ali, prazo muito longo eu estou evitando. Eu tenho dado preferência para títulos pós-fixados mesmo. Falando de ações aqui, apesar da alta da taxa Selic,
muitas empresas vêm melhorando os resultados, né, em vários setores inclusive. Algumas ações se apresentam aí como boas oportunidades, eu já acho que algumas ações estão baratas, principalmente para quem busca receber bons dividendos, beleza? Os analistas do Banco Inter, por exemplo, têm o Banco do Brasil como a principal escolha do setor bancário para 2022. Embora as ações do Banco do Brasil sintam ali na pele diretamente o risco político, segundo o Inter, além dos resultados recordes em 2021, o desconto nas ações não condiz com a geração de valor que a empresa pode entregar. Então, o que está querendo dizer aqui, né? As ações do Banco do Brasil elas devem enfrentar alta volatilidade devido às eleições presidenciais, mas o Banco Inter acredita ser uma boa oportunidade no setor, a melhor inclusive. Ações de commodities em alguns segmentos específicos podem manter o bom desempenho que tiveram em 2021. No ano de 2022 tem que ficar de olho, é um setor que hoje apresenta também muito prêmio, é o setor de turismo, beleza? As incertezas com relação à pandemia, né? Se vai ter lockdown, se não vai, novas variantes, vem fazendo muitos investidores exigirem um prêmio maior para investir nesse setor. O setor agro também pode ser uma boa, como eu falei, é um segmento que não depende muito do cenário político aqui no Brasil, esse setor depende mais do desempenho da economia global, de certa forma. Caso o dólar se mantenha em alta, isso pode beneficiar o agronegócio, dólar, preço das commodities ali, os produtores eles ganham na exportação quando o cenário está desse jeito. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso recentemente, gosto muito de Soja 3, Boa Safra, é uma empresa que tem potencial de crescimento. No setor elétrico eu gosto de Energias do Brasil, a empresa ela deve reduzir o nível de investimentos ao longo do próximo ano, aumentar a geração de caixa também em 2022, 2023 e, consequentemente, pagar mais dividendos. Não só ela, como eu disse, como outras empresas da Bolsa também. O yield on cost para os próximos anos, ele deve ser bom para quem estiver disposto a correr um pouquinho mais de risco em renda variável, né? O dividendo pago em relação ao preço que você pagou na ação. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo e de forma errada é comparar yield com taxa Selic. Não compare dividend yield de ações com taxa Selic para tomar suas decisões. Isso é muito errado, de certa forma até ingênuo. O que você precisa procurar são dividendos sustentáveis e crescentes no longo prazo. E aí ao longo dos anos você vai ter retornos crescentes, tanto em dividendos quanto na cotação também, por conta do aumento do lucro das empresas. Na renda fixa, por exemplo, o investidor ele não consegue essa possibilidade. Então por isso que ações são uma boa. Nesse momento eu evitaria empresas muito endividadas, né, e com pouca previsibilidade de lucros e receitas. Essas são as mais arriscadas. Com relação aos fundos imobiliários é o seguinte, vou falar aqui a minha opinião para você. Vou falar 3 fundos imobiliários interessantes, na minha opinião, um de cada segmento, não é uma recomendação, mas são fundos que eu acho interessantes para dar uma analisada. O IFIX, que é o índice que reúne o desempenho médio dos principais fundos imobiliários, ele deve terminar o ano no vermelho. E apesar de ter subido em dezembro, a alta dos juros é o principal responsável pela queda dos fundos imobiliários recentemente. Para quem investe em fundos imobiliários com foco no longo prazo, esse período ele pode ser sim uma boa janela de oportunidades para quem gosta da classe de ativos. Por mais que a cota sofra no curto prazo, ali no médio prazo, no longo prazo elas vão se valorizar. O papel do investidor de fundos imobiliários agora é seguir aportando em bons ativos, na minha opinião. Então, em algum momento, o preço da cota vai se normalizar. Isso aí eu não tenho dúvida. A gente só não consegue saber exatamente quando que isso vai acontecer. Não dá para saber isso daqui, beleza? É justamente a incerteza e o risco maior de curto prazo que gera as oportunidades. Então, não tem como adivinhar. Quem tem pensamento anticíclico e de segundo nível costuma sair ganhando muito dinheiro no final dessas janelas de oportunidade que a gente tem, se souber fazer boas escolhas, obviamente. Os fundos de papéis que investem em CRIs, eles conseguem repassar a alta da inflação e do CDI, da Selic ali, em alguns casos também, basicamente de imediato, né, na veia ali, mas são fundos que podem não performar bem caso a gente enfrente ali, caso eles enfrentem problemas de inadimplência. Quando a gente está falando de fundo de tijolo, a gente consegue encontrar fundos que têm ótimos imóveis, bons inquilinos. PVBI 11 de lajes corporativas é um bom fundo, tá com preço interessante, na minha opinião. Eu tenho carteira, tá? Não é uma recomendação, eu tô só realmente aqui falando um fundo que é interessante para estudar. Os fundos de shoppings também vêm sofrendo bastante. Eu acho que o preço ele tá bem interessante em alguns fundos desse segmento, não porque os shoppings eles vão ser a melhor coisa de 2022, vai decolar, vão ficar lotados, mas esses ativos eles sofreram muito se a gente for comparar com outros segmentos e outras classes, tá? Então, MOL 11, VISC 11 são fundos imobiliários que eu tenho. São fundos que eu acho que vale a pena dar uma analisada ali para quem nunca analisou, para quem está de olho nesse segmento. No segmento de logística, né, que seria talvez o mais seguro de todos, na minha opinião, segmento que tem crescido muito impulsionado pelo crescimento do e-commerce, varejo online digital. BTLG11 é um FII que eu gosto bastante nesse segmento. Com relação
ao mercado de criptomoedas, a minha perspectiva para 2022 é a mesma que eu tenho para 2023 e para os próximos anos. O que eu penso, né? Deve seguir crescendo, performando melhor do que os ativos tradicionais que a gente tem, ao custo de muito mais risco e muita volatilidade também. Então o crescimento é inegável e irreversível. O Bitcoin vem sendo visto cada vez mais como um ativo de fato deflacionário e que pode ser usado também como reserva de valor, a gente sabe disso. No longo prazo ele tende a subir, mas pode esperar aí muita volatilidade pelo meio do caminho. Bitcoin, Ethereum, Solana, Polkadot são boas alternativas ali para se expor aos criptoativos. Tem a parte mais arriscada dos NFTs, das altcoins ali meio que por fora, que tem mais potencial, um potencial de retorno explosivo também, mas que possuem muito mais risco. Tem que saber o que está fazendo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso no comecinho do ano, mas sejam ações, fundos imobiliários, renda fixa, criptomoedas, ativos internacionais, o que vai vencer no longo prazo é uma carteira bem diversificada, pô. A boa e velha alocação de ativos inteligente, aliada a conhecimento, estratégia. Esqueça o seu retorno nos ativos ali no curtíssimo prazo, beleza? Foque em comprar os ativos mais interessantes no momento a bons preços. Se você tem um perfil mais conservador ou você quer estar pronto também para oportunidades em um período que promete ser de muita volatilidade, a gente tem ano de eleição chegando, a gente sabe disso, então você coloca uma parte em títulos pós-fixados, atrelados à Selic, com liquidez diária ao CDI, tem Tesouro Selic, CDB com liquidez diária, Fundo DI. Então quando você achar que está diante de uma oportunidade ali realmente muito interessante, você compra, pô. Mas não tenta acertar na mosca também, que não dá. Não adianta nada você ter o caixa ali, mas nunca aproveitar oportunidade nenhuma, ficar sempre com um pé atrás, com receio. Tá? Investir, meus amigos, é na maior parte do tempo um jogo de espera. Paciência, aguardar momentos ali em que a probabilidade de você ganhar ela é bem maior que a probabilidade de você perder dinheiro, beleza? Se você tem um horizonte de longo prazo, paciência ali, dá para você fazer isso com muito mais facilidade. O jogo fica mais fácil se você tem isso a seu favor aqui. É preciso você ter um controle emocional muito bom, pensamento de segundo nível também, para você ter coragem de investir contra a manada. Beleza? Dificilmente você vai estar aproveitando uma oportunidade realmente, de fato, se você estiver fazendo o mesmo que a grande maioria dos investidores está fazendo. Em 2022, cada classe de ativo vai continuar tendo o mesmo papel na carteira que sempre teve. E o nosso papel, como investidor, esse sim, é usar a estratégia para aproveitar as oportunidades e se beneficiar dos possíveis cenários sem que seja preciso prever o futuro. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui que a gente se vê no próximo. Tamo junto, valeu!